e você deseja ganhar uma Bíblia, eu tenho uma Bíblia para dar de presente aqui para você. A Bíblia Sagrada, ela não é da religião católica. A Bíblia Sagrada não é da religião evangélica. A Bíblia Sagrada não é propriedade de nenhuma religião. Tudo que está escrito na palavra do Senhor, nas Escrituras, foi para aviso nosso, e está se cumprindo. O próprio Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Quem testifica de Jesus é as Escrituras, é a palavra de Deus. Por isso Jesus disse assim: bem-aventurado. Vocês sabem o que a palavra bem-aventurado quer dizer? Mais do que feliz. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus. Bem-aventurados são os que leem a palavra de Deus. E mais bem-aventurado ainda são os que praticam a palavra de Deus. Nós vivemos em um mundo hoje cheio de religiões. Tem religiões e igrejas para todos os gostos. Para todos os gostos. Mas você já parou para examinar as Escrituras, para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Jesus não veio aqui abrir uma religião. Jesus veio aqui para ser o nosso advogado, porque nós somos culpados diante de Deus. Não se engane. Você ser evangélico, você não será salvo porque você é evangélico. Você não será salvo porque você é católico. Você não será salvo porque você pratica as boas obras, porque você é uma pessoa, humanamente falando, boa. O homem, ele recebe salvação se ele reconhecer quem Jesus é. O homem será salvo, livre do fogo do inferno, se ele aceitar a Cristo. E aceitar a Cristo não é ser evangélico. Aceitar a Cristo não é fazer parte de uma denominação, mas é nascer de novo. É entender que necessita de um advogado que é Jesus. Glória a Deus. E eu quero ler um texto. Quero ler um texto da palavra de Deus. Está escrito em Lucas capítulo 18, e o versículo 18, que diz assim: olha o que a Bíblia diz. Queria muito que você ouvisse essa palavra, porque isso aqui não é palavra do padre, isso aqui não é palavra do pastor, isso aqui não é a minha palavra, isso aqui é a palavra de Deus, de Deus. Glória a Deus. Lucas capítulo 18, versículo 18, a Bíblia diz assim: e um certo líder judeu perguntou a Jesus, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Questionou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Essa palavra aqui é uma palavra que, se você der crédito, se você aceitar ela no seu coração, você vai deixar de ser escravo, escravo do pecado, vai deixar de ser escravo de padre, vai deixar de ser escravo de pastor, e vai se tornar um servo de Deus, em nome de Jesus. Porque o nosso propósito aqui não é convidar você para fazer parte de uma religião. Eu não saí de Maceió, lá de Alagoas, rodei quase 600 quilômetros para vir para aqui, não para convidar você para fazer parte de uma comunidade. Não, eu vim pregar para você aqui o Evangelho, para você se arrepender dos seus pecados e receber perdão de Jesus Cristo dos seus pecados, e você ter o seu nome escrito no livro da vida. Então eu li esses versículos que um jovem rico, jovem
um homem religioso. Ele chega até Jesus e diz: bom mestre, que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Quando a Bíblia fala de vida eterna, a Bíblia fala também de condenação eterna. Vocês acham que Deus quer lançar as pessoas no inferno? Vocês acham que é a vontade de Deus, o prazer de Deus, lançar as pessoas no lago de fogo e enxofre? Não é a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e que venham ao pleno conhecimento da verdade. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia fala de salvação eterna, mas a Bíblia também fala de condenação eterna. A Bíblia fala de céu, e a Bíblia fala também de inferno. Mas as pessoas estão ligadas naquilo que elas estão fazendo, na religião que estão frequentando. Religião nenhuma pode salvar você. A sua própria força, a sua própria ação não pode salvar você. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. Você pode pagar suas contas em dia, você pode ser uma boa esposa, um bom esposo, você pode ser uma pessoa que pratica caridade para com o próximo, você pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser devoto, pode ser uma pessoa, humanamente falando, muito boa aqui na terra, mas mesmo assim, você continua ainda sendo um pecador. Somos pecadores de nascença. A Bíblia diz que todos pecaram, todos. Não tem exceção de ninguém. A Bíblia diz que todos pecaram e distante estão da glória de Deus, e destituídos estão da glória de Deus. O homem perdeu a comunhão com Deus lá no jardim do Éden. Quando Deus fez Adão e Eva, Deus falou para Adão e Eva: não comam do fruto que está no meio do jardim, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que todos os dias Deus conversava com Adão e Eva. Todos os dias, todo fim de tarde, Deus tinha comunhão com o homem. Você sabe por que Deus tinha comunhão com o primeiro habitante da terra, Adão e Eva? Que Deus fez do pó da terra? Porque eles não viviam na prática do pecado, porque eles tinham comunhão com Deus. Não existia no princípio nenhum tipo de religião, e Deus assim estava lá com o homem. Não existia pastor, não existia padres, não existia estátuas, não existia crucifixo, mas Deus todos os dias conversava com Adão e Eva. Sabe o que é que existia desde o princípio? A palavra, o mandamento do Senhor, o verbo. No livro de João, capítulo 1, a Bíblia diz que no princípio era o verbo, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tudo foi feito por Deus, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. E aquele homem estava interessado em ser salvo. E eu quero dizer para vocês hoje: vocês estão interessados em ser salvos? Vocês são interessados em escapar do fogo do inferno? A Bíblia diz assim que depois da morte segue-se ao juízo. Depois da morte segue-se ao juízo. Não adianta depois que morrer
pagar o padre para ele fazer uma missa de 7º dia, para tirar a sua alma do fogo do purgatório, porque isso é engano, isso é mentira do diabo. Uma missa não vai tirar a sua alma do fogo do purgatório quando você morrer, porque não existe fogo de purgatório. O que existe é o fogo do inferno. O que existe é o céu que foi preparado para o homem. Se o homem morrer sem ter Jesus Cristo como seu único intercessor entre Deus e os homens, não pode haver salvação. Não pode haver salvação se o homem morrer sem ter unicamente Jesus como único intercessor entre Deus e os homens. Isso aqui não é ser evangélico. Isso aqui não é religião. Jesus não é religião. Jesus não está procurando frequentadores de religião. Jesus não está procurando evangélicos nem católicos. Jesus está procurando pessoas que se arrependam, que creiam no que Ele fez, que sigam a sua palavra, porque as pessoas estão seguindo padres, as pessoas estão seguindo pastores, as pessoas estão seguindo suas denominações e estão esquecendo do que Jesus ensinou. O jovem disse: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Que de bom que eu tenho que fazer para ser salvo? E Jesus disse: por que você me chama bom? Aquele jovem se achava bom, ele achava que praticava a bondade, e que praticando a bondade ele ia receber um lugarzinho no céu, porque ele fazia coisas boas. Ninguém vai para o céu por méritos próprios. Nós não somos bons. Nós não somos bons em nós mesmos. A Bíblia diz que nós fomos feitos para ser templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Para ser morada do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus, o Criador, não habita em templo feito por mão de homens. Não habita. As pessoas estão enganadas. Templo evangélico não é a casa de Deus. Templo católico não é a casa de Deus. Não existe casa de Deus na terra feita de tijolo e cimento, nem de barro. A Bíblia diz que Deus, o Criador, está escrito, não habita em templo feito por mão de homem. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que habita em nós. Você está pensando que você vai ser salvo porque você frequenta um templo? Não. Vai ser salvo porque faz caridade? Não. A primeira pregação de Jesus foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. Você sabe o que quer dizer se arrepender? Se arrepender quer dizer mudar de direção. Se arrepender quer dizer deixar de praticar o que eu acho que é certo e começar a praticar o que Jesus Cristo ensinou. Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então o jovem se achava bom, glória a Deus, e disse: bom mestre, que de bom que eu tenho que fazer para ser salvo? Que de bom que eu tenho que fazer para ser salvo? Glória a Deus. Então Jesus disse assim: por que você me chama bom? Você está querendo ser bom? Ninguém é bom, só tem um bom que é Deus. Então Jesus, diante da pergunta que ele tinha feito sobre a salvação, Jesus disse assim:
Você conhece os mandamentos? Você conhece os mandamentos? E eu digo para você: você conhece os mandamentos de Deus? Você conhece a palavra de Deus de verdade? Ou você conhece somente o que o padre ensinou para você? Ou você conhece somente o que o seu pastor ensinou para você? Jesus, a Bíblia diz no livro de João, capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não é religião católica, nem religião evangélica. A verdade não é o pastor, nem o padre. A verdade não sou eu. A verdade é as Escrituras, é a palavra de Deus. Jesus disse: você conhece os mandamentos? E aquele jovem disse: quais mandamentos, Senhor? Jesus começou a citar para ele os mandamentos. Jesus começou a citar para ele os mandamentos de Deus. Você conhece os mandamentos de Deus? Para que foi escrito a Bíblia? Vocês acham que a Bíblia foi escrita para as pessoas ganhar dinheiro com a Bíblia? Porque o que está acontecendo hoje é um comércio religioso. Os padres e a maioria dos pastores estão fazendo comércio com a palavra de Deus, e vocês estão seguindo eles e caminhando para o inferno. Porque quando o homem deixa de seguir o que Jesus ensinou e segue a outro homem, ele não chega no céu. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vocês sabem o que é que essa palavra quer dizer? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso quer dizer que você pode crer em Deus, e mesmo crendo em Deus você pode parar no inferno, e uma missa não vai tirar você do inferno. Porque a Bíblia diz que só existe um intercessor entre Deus e os homens: Jesus Cristo. Maria não pode interceder a Deus por você. Isso é mentira de religião, é um engano, é uma interpretação errada da Bíblia. A Bíblia diz que só existe um intercessor entre Deus e os homens. Só existe um intercessor. Maria não pode rogar a Deus por você depois que você morrer, porque ela foi uma criatura, uma serva de Deus, mas ela está morta debaixo do chão. Ela não ressuscitou ao terceiro dia. Só teve um que ressuscitou ao terceiro dia, não é? Quem foi que morreu na cruz por vocês? Jesus. Quem foi que ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia? Jesus. Quem foi que disse: todo o poder foi me entregue nos céus e na terra? Jesus. Glória a Deus. Se não for por Jesus, amigo, você não terá o seu pecado perdoado. Maria foi uma serva de Deus, mas ela não pode ouvir você, porque ela está aguardando o dia da ressurreição para ressuscitar e entrar na presença de Deus. Louvado seja Deus. Olha, nós viemos aqui dizer para você que Jesus Cristo vai voltar em breve para tirar a sua igreja da terra. Igreja não é pau, não é pedra. Igreja não é instituição, não é CNPJ. Igreja são pessoas ligadas em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Muitas pessoas estão dizendo: eu creio em Deus, eu creio muito em Deus. E a Bíblia diz assim: você crê em Deus? Faz bem, porque também os demônios creem em Deus e estremecem. Satanás também crê em Deus e estremece, diz a Bíblia, mas ele já está condenado. A Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Vocês precisam ler a Bíblia.
Vocês precisam ler as Escrituras e seguir o que as Escrituras dizem. Não siga padres, não siga pastores, siga o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. Nós vamos ter um encontro com Deus após a nossa morte. E não vai valer de nada a sua religião. O seu carro novo vai ficar aqui. O pastor vai ficar aqui. O padre vai ficar aqui. A sua estátua vai ficar aqui. O seu crucifixo vai ficar aqui. A sua fazenda, o seu boi, o seu gado. E todos nós vamos enfrentar a morte física. Sabe por quê? Porque é ordem de Deus. E foi consequência do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom é um presente. Deus não está interessado no seu dinheiro. Deus não está interessado no seu dízimo. O seu dinheiro para Deus é lixo. Você sabe quem é que quer o seu dinheiro? São pastores, são padres. Quem quer o seu dinheiro é religião, porque a religião vive de dinheiro, fala de Deus por dinheiro, oferecem sacrifício, vendem sacrifício, mas com Jesus não é assim. Jesus disse: dei de graça o que de graça vocês receberam. E eu vim aqui anunciar o Evangelho. O Evangelho é boas novas. O Evangelho é a boa notícia. Que boa notícia é essa? Que você agora não depende mais de um homem para ter os seus pecados perdoados. Que você não depende de um crucifixo nem de uma estátua. Que você precisa agora crer que Jesus Cristo morreu na cruz para salvar a sua alma do fogo do inferno. Quem crê obedece às Escrituras. No livro de João, capítulo 14, Jesus disse assim: creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e é eu que vou preparar lugar, e voltarei outra vez, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então Jesus disse para aquele jovem que queria ser salvo. Ser salvo todo mundo quer, não é? Se for perguntar para alguém, dizer: você quer ser salvo? Você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? As pessoas logicamente vão dizer: eu quero ir para o céu, eu quero ser salvo. Mas sabe qual é a resposta das pessoas? As pessoas se vêem no pecado. As pessoas se veem indignas. E de fato nós somos indignos do céu. Foi Jesus Cristo que nos amou, sendo nós pecadores. E as pessoas dizem logo assim: vê a sua condição espiritual caída, pecadora, porque todos nós somos pecadores. Agora existe uma diferença sobre o pecador praticante e o pecador que teme a Deus. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que é o dever de todo homem temer a Deus. Isso é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é o dever de todo homem temer a Deus e honrar os seus mandamentos. Você sabe o que está acontecendo hoje? As pessoas seguem o que o pastor diz somente. As pessoas seguem só o que o padre diz. Estão pisando na Bíblia, nas Escrituras. Não estão examinando o que a Bíblia diz. Naquele grande dia, no dia em que todo mundo vai ter que comparecer diante do juízo de Deus, do trono de Deus. Em Apocalipse a Bíblia diz assim: que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus, diante do trono branco de Deus. E a sua missa para quem já morreu não vai valer de nada. A sua religião não vai valer de nada. O seu dinheiro não vai valer de nada.
A sua boa obra não vai valer de nada se você não tiver um advogado que é Jesus Cristo. É Ele que perdoa o nosso pecado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E as pessoas estão dizendo assim: eu quero ir para o céu, mas Deus me coloque, Deus que sabe onde Ele vai me colocar. A maioria das pessoas dizem isso. É Deus quem sabe. Só Deus sabe para onde eu vou, Ele me coloca num lugarzinho bom. Não existe um lugarzinho bom na eternidade. Ou é céu, ou é inferno. E depois que entra no inferno, amigo, não sai mais de lá. Não existe missa de sétimo dia sem engano. Não existe fogo de purgatório sem engano. Não existe intercessão de uma criatura que já morreu por uma pessoa que morreu e sem engano. Só existe um intercessor entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Não adianta você pedir para Maria para rogar por você, porque ela não vai rogar por você, porque ela foi uma criatura, uma serva de Deus, que já precisou do Salvador, que é Jesus. Jesus veio para todos. Para todos. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra e não viu ninguém justo. Todos pecaram. Por que todos pecaram? Porque todos nós somos descendentes de um único homem, Adão. Todos vocês que estão aqui, todos nós, toda a geração humana, são descendentes, somos filhos de Adão e Eva. Nós herdamos o sangue dele, e o pecado está no nosso sangue. Foi por isso que Jesus disse assim: se alguém quiser me seguir, não é ser católico, não é ser evangélico, não é ser espírita, é seguir a Cristo. A Cristo. E onde que você vai encontrar Cristo? Você vai encontrar Cristo nas Escrituras, no ensinamento dele. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Deus não é uma estátua. Deus não é um crucifixo. Deus não é um homem. Deus não está preso dentro de um templo católico, nem de um templo evangélico. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Você quer adorar a Deus? Você quer servir a Deus? Só pode ser por meio de Jesus. Padre Cícero não vai ouvir vocês, nem pode fazer nada por vocês. Por quê? Será que nós viemos aqui defamar as pessoas que já morreram, os santos que já morreram? Não! Nós viemos aqui dizer para vocês que vocês estão sendo enganados. Estão falando para vocês uma interpretação errada das Escrituras. Padre Cícero morreu, foi uma criatura, e está num lugarzinho lá, esperando o dia da ressurreição, para ele ser julgado por Jesus Cristo, pelas Escrituras. Maria não pode rogar a Deus por você, porque ela foi uma serva de Deus, mas ela foi uma criatura. Maria pecou. Você sabe qual é um dos maiores erros da religião católica? Não que eu venho aqui bater na religião católica e defender a religião evangélica, porque religião católica e religião evangélica é a mesma coisa. Não vai ter diferença você está na católica, ou está na evangélica, ou está no espiritismo. Nenhuma delas podem salvar vocês. Eu vou dizer aqui para você o seguinte: se não for por meio da gente seguir as Escrituras e seguir a Jesus, e não a homens, e não a ensinamento de homens, não chega no céu. Jesus disse: se vocês não nascerem de novo, vocês não podem herdar a vida eterna. Sabe o que é nascer de novo? Não é voltar a entrar dentro do ventre da mãe, não.
mas é receber o Espírito Santo dentro de você, porque a Bíblia diz que nós somos morada do Espírito Santo. Deus fez o homem, não foi para ser depósito de cachaça. Deus não fez o homem para ser um viciado. Deus não fez o homem para o homem ser escravo nem de pastor, nem de um padre, mas ser servo de Jesus, ser liberto por Jesus. Louvado seja Deus para sempre. Louvado seja Deus para sempre. Jesus deu uma resposta para aquele jovem que queria ser salvo. Olha, saiba de uma coisa: um dia você vai morrer. Eu também, qualquer hora também posso morrer. E você já fez uma pergunta para você mesmo? Para onde é que vai a sua alma depois da morte física? Para onde que vai? No livro de Isaías, a Bíblia diz assim: que eis que a mão do Senhor não está encolhida para poder salvar, nem os ouvidos tampados para poder ouvir. Deus está com seus ouvidos atentos e a sua mão pronta para estender, para perdoar e salvar qualquer pessoa. Mas existe um problema. Sabe qual é o problema? O pecado. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E onde que nós vamos descobrir o que é pecado? Será que o que é pecado? Será que o que é pecado é o que o padre diz? É o que o pastor diz? É o que a sua religião diz? Pecado é o que a Bíblia diz. É o que Jesus ensinou. As Escrituras Sagradas é a palavra de Deus. E não é propriedade do catolicismo romano nem de religião evangélica. O problema é que os padres e os pastores, as religiões, estão se tornando os donos do céu. Não são donos do céu. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então as pessoas têm preguiça de ler a Bíblia, de examinar. Jesus disse: examine as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Não vai adiantar você ler o catecismo, não vai adiantar você ler revista de autoajuda, não vai adiantar você seguir homens. É as Escrituras que testificam de Jesus. Jesus disse: você conhece os mandamentos? Como é que eu vou saber o que é pecado? Através de um mandamento de Deus. É o mandamento de Deus. É a Bíblia, é as Escrituras que dizem o que é pecado e o que não é pecado. Então Jesus disse: se ele conhecia os mandamentos. No livro de Êxodo, no capítulo 20, está escrito os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus estão escritos no livro de Êxodo, capítulo 20. E os mandamentos de Deus não foi escrito para uma classe de pessoas. Não. A lei de Deus e os mandamentos de Deus foram escritos pelo próprio dedo de Deus nas pedras. E é para toda a humanidade. É para todos. Porque Jesus não veio somente para Israel. Jesus não veio somente para São Paulo. Jesus não veio somente para os pobres. Ou Jesus não veio somente para os ricos. Mas Jesus veio para todos. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo. E o mandamento de Deus no livro de Êxodo, capítulo 20, diz assim: eu sou o Senhor teu Deus. Não façam imagens de escultura de tudo que é no céu. Você sabe o que isso quer dizer? Olha o que é que Deus
escreveu nas tábuas de pedra: não façam imagem de tudo que há em cima do céu, não façam imagem de tudo que há na terra, não façam imagem do que há debaixo das águas, nem debaixo da terra. Não se dobre, não se ajoelhe diante das imagens, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus é Espírito, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tem uma fé direcionada a Jesus Cristo, se você tem uma fé direcionada a Deus, você não depende nem precisa de uma estátua, nem de uma imagem, nem de um crucifixo, porque isso é pecado. Por que é pecado se dobrar diante de uma estátua da Maria, do Padre Cícero ou de qualquer outro homem? Não é porque eu estou dizendo, não é porque eu estou dizendo, mas é porque Deus falou que é pecado. Mas estão fazendo imagens para tudo que é lado. É por isso que você não vê mais as religiões evangélicas pregando a verdade para vocês. Você sabe por que as religiões evangélicas não pregam mais essas verdades na rua? Porque até as religiões evangélicas estão fazendo imagem dos seus pastores. O pastor presidente do Ministério do Belém fizeram imagem. Um pastor lá do Ceará fez uma imagem de bronze do pastor. Idolatria é pecado. Então não tem diferença você ser católico, ou você ser espírita, ou você ser evangélico. Deus não está interessado na sua religião, nem no seu sacrifício. Se você não se arrepender, se você não crer no que Jesus fez e adorar somente a Ele em espírito, você não vai escapar do inferno. É as Escrituras quem diz. Deus preparou a salvação para nós. Deus viu a humanidade caminhando a passos largos para o inferno. Deus viu. Por quê? Deus disse: Adão, Eva, não comam desse fruto que está no meio do jardim. Mas sabe o que aconteceu? Apareceu o diabo. E o diabo não apareceu de cauda e ponta e chifre, fumaçando, pegando fogo, não. Sabe como é que o diabo apareceu para Adão e Eva? Ele entrou numa serpente, numa cobra. Ele usou uma criatura. O diabo usou uma criatura que Deus fez. Foi por isso que Jesus deu uma ordem para nós, dizendo: vá por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Porque criatura, todo homem nasce sendo criatura. E uma criatura pode ser usada por Deus ou pode ser usada por Satanás. O diabo usou a serpente, a criatura. Está usando muitas pessoas também, seres humanos, para levar você até o caminho largo, até o caminho da perdição. Olha, Deus disse: não coma do fruto que está no meio do jardim, viu? Porque senão você vai morrer. Aí o diabo disse: não, pode comer, pode comer. Está acontecendo isso no dia de hoje. A Bíblia diz: não se dobre diante das imagens. Aí o padre diz: não, pode andar na procissão com as imagens. Você vai obedecer a Deus ou vai obedecer o diabo? Você vai obedecer a Deus ou vai obedecer o padre? Você vai obedecer a Deus ou vai obedecer o pastor? No livro de Isaías, a Bíblia diz assim: nada sabem os que carregam em procissões as suas imagens de escultura feitas de barro e de gesso. Clamam e rogam a um Deus que não pode fazer nada.
Nem aquela estátua pode fazer, porque é de madeira, de barro, de gesso. Nem aquela pessoa representada pelaquela estátua também pode fazer, porque ela está morta e foi uma criatura sem poder para salvar. As pessoas estão fazendo confusões com a palavra de Deus. Na verdade, as pessoas não estão deixando que o Espírito Santo ensine elas. Estão fazendo cursos, estão seguindo a homens e estão sendo ensinadas erradas e estão aprendendo errado. Quando Jesus ressuscitou, Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo Consolador, que vai ensinar vocês a andar no caminho, que é Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. E o mandamento de Deus, Jesus citou para aquele jovem. Mas aquele jovem disse assim: tudo isso eu já faço desde pequeno. Interessante que quando a gente prega o evangelho, quando a gente fala de Jesus para alguém, você sabe o que é que as pessoas, primeira coisa, dizem logo? Não, já tenho a minha religião. Não, já tenho a minha religião. Não, já sou devoto. Eu já sou isso, já sou aquilo. Deus não tem religião. Deus não está interessado nisso. Quando Jesus veio, rejeitaram Jesus e crucificaram Jesus. Você sabe quem crucificou Jesus? Os religiosos. Disseram: solta Barrabás, solta o bandido, solta o ladrão, e crucifica Jesus. Por quê? Crucificaram Jesus. Hoje as pessoas estão aí com um falso cristianismo. Um falso cristianismo. Porque quem é cristão não adora Maria, não venera Maria, não adora pastor, não adora padre, não segue nenhum tipo de homem. Ele segue a Cristo e os ensinamentos de Cristo. Não vim convidar você aqui para ser evangélico. Deus não quer saber de sua religião. Deus quer saber que você se arrependa e siga as Escrituras. Porque o seu padre, nem o seu pastor, nem o seu santo vai salvar você, não. Se você rejeita a palavra, você rejeita Jesus. Se você rejeita Jesus, você rejeita o Pai. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem gente dizendo: não, eu creio muito em Deus. Mas eu não sei se vocês sabem, mas ninguém pode ir diretamente a Deus. Ninguém pode ir diretamente a Deus. Ele vai pegar para a senhora. A Bíblia diz que Deus não ouve pecador. Tenho lá em casa, eu sou evangélico. A não ser que esse pecador seja temente a Jesus. Era para todo mundo. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Se você rejeita o ensinamento de Jesus, se você rejeita as Escrituras e aceita o que o seu padre ensina, o que o seu pastor ensina, e despreza o que Jesus ensinou, não entra no céu. Eita, mulher, eu tô por dele. Cada um tem o direito de seguir o caminho que quiser, não é? Mas no céu é somente pelo caminho estreito. Uma grande multidão estava seguindo Jesus. Uma grande multidão. Você sabe por quê que uma grande multidão estava seguindo Jesus? Porque Jesus havia multiplicado o pão. O povo estava com fome. E Jesus pegou um pouquinho de pão e um pouquinho de peixe Senta. e multiplicou. Obrigado, Jesus, obrigado, meu E sabe o que é que aconteceu? No outro dia, a multidão estava maior do que a primeira, porque Jesus tinha matado a fome física deles. As pessoas estão querendo somente ser curadas, as pessoas estão querendo ganhar dinheiro,
As pessoas estão somente querendo bens materiais e a sua alma tem que ser lavada pelo sangue de Jesus Cristo. Pelo sangue de Jesus. Não vai adiantar você pagar o padre para fazer uma missa de sétimo dia. Não tem fogo de purgatório. Somente Jesus é o nosso advogado. Só Ele. E o que fazer para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta. E essa pergunta, o que fazer para ir para o céu? O que fazer para ser salvo? Será que eu tenho que pagar minhas contas em dia para ser salvo? Será que eu tenho que ser um bom ser humano, distribuir cesta básica? Será que eu tenho que perfurar poços artesianos no sertão para dar água para todo mundo? Será que eu tenho que dar cesta básica para todo mundo? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ainda que eu der o meu corpo para ser queimado, se não amar a Deus sobre todas as coisas, é como um sino que tine, bate no sino, fez aquele barulho e já acabou. O que fazer para dar a vida eterna? Primeiro passo, reconhecendo quem é, reconhecendo que é um pecador. Deus não aceita sacrifício de ninguém, viu? Não existe sacrifício para perdoar pecado de ninguém. Nem romaria, nem dinheiro, nem estátua, nem vela, nem pastor, nem padre. É Jesus, por meio da fé. Glória a Deus. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, um presente de Deus. Glória a Jesus. É um presente de Deus. Quem é que Deus dá esse presente? A Bíblia diz: se vocês me clamarem, se você invocar a mim de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, vocês me acharão. A Bíblia diz: clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Não mandou clamar a estátua, não mandou clamar Maria, não mandou rezar para morto. Não. Aquele jovem se justificou diante de Jesus, mostrando o que ele fazia. Aí Jesus olhou para ele e disse assim: ainda falta alguma coisa em você. Ou seja, ainda te falta uma coisa. Tem pessoas que cumprem o seu papel na sociedade perfeitamente. Tem pessoas que cumprem o seu papel na sociedade perfeitamente como ser humano, porque é dever nosso ser um bom cidadão. Mas salvação, amigo, é só por meio de Jesus Cristo. O que fazer para herdar a vida eterna? Será que você tem que ser evangélico para ser salvo? Não. Será que você tem que ser católico para ser salvo? Não. Será que eu tenho que fazer caridade para eu poder ser salvo? Não. A bondade faz parte daqueles que tem Deus na vida, que tem Jesus na vida. Mas as obras humanas não salvam ninguém. Se prostrar diante de uma estátua é pecado. Acender vela para quem já morreu é pecado. E não sou eu quem digo isso, é a Bíblia quem diz. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus mandou ele fazer o quê? Ir para um templo? Não. Jesus mandou ele procurar uma religião evangélica que nem existia naquela época? Não. Jesus mandou ele examinar as Escrituras, os mandamentos, porque é o mandamento que aponta o nosso pecado para a gente poder correr para Jesus E ser salvo. Em qualquer lugar que você estiver, na sua casa, no meio da rua, na praça, peça perdão a Deus
por meio de Jesus dos seus pecados. Peça perdão a Jesus, porque as pessoas estão falando somente em Deus, em Deus, em Deus, em Deus. Mas quem é o seu Deus? Quem é que recebe a sua adoração, a sua veneração? Quem é que está recebendo o culto que você está oferecendo? As imagens de escultura, a sua religião, o seu sacrifício de procissões. Eu fui para Juazeiro, no Ceará, e eu subi o horto. E quando eu subi lá, você sabe o que eu vi? Eu vi um homem doente se arrastando, agarrado na imagem do Padre Cícero, um monte de concreto e ferro, e dizendo: me cure, Padre Cícero, porque eu estou doente, estou morrendo. A Bíblia diz que a idolatria é uma loucura. Aquela estátua não pode ouvir ele, nem o Padre Cícero que está morto pode ouvir ele. Estão esquecendo, estão rejeitando Jesus. Por que rejeitam Jesus? Você sabe por que a gente distribui Bíblia de graça por onde a gente passa? Se você quiser uma Bíblia, nós damos uma Bíblia de presente para você ler. Uma coisa que a sua religião evangélica nem dá isso para você muitas das vezes, não é? Mas só quer o seu dinheiro, o seu dízimo. Estão fazendo comércio das coisas de Deus, porque eles se acham que são sacerdotes. Vocês sabiam disso? Um padre se acha um sacerdote, mas não existe mais sacerdote. Um pastor se acha um sacerdote, mas não existe mais sacerdote. Jesus Cristo é o sumo sacerdote, porque quando ele morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e cada um de vocês, se arrependerem, se crerem em Jesus Cristo, recebe o Espírito Santo e torna-se um sacerdote. Cada um de nós temos acesso a Deus por meio de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aquele homem estava pedindo aquela estátua para ser curada. Por que aquele homem estava fazendo isso? Porque foi ensinado pelo padre. Continue na presença do Senhor, viu? A única fé que agrada a Deus é a fé baseada nas Escrituras. Então eu quero dizer para você, a Bíblia diz no livro do Apocalipse que Deus vai juntar todas as nações diante do trono branco. E quem vai estar sentado nesse trono não é a Maria, não é a Aparecida, não é o pastor, não é o padre, é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se vocês quiserem receber salvação, larga de mão de religião e leia a Bíblia e siga a Bíblia, porque senão vocês nunca vão deixar de caminhar para o inferno. Quando se fala em inferno, as pessoas não gostam não. Mas Jesus disse assim: assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto na época da geração de Noé, vocês sabem da história de Noé? Sabem? A geração anterior à nossa, a Bíblia diz que eles só queriam de saber de comer, beber, farrar, se prostituir, adulterar. Rejeitavam a Bíblia, rejeitavam as Escrituras, a palavra de Deus. Comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento. Mas um dia isso chegou aos narizes de Deus, e Deus resolveu destruir aquela geração. Destruir mesmo, matar. As pessoas estão pensando que Deus é apenas amor, um amor que não pune. O amor de Deus é justo, e a justiça de Deus não é igual à justiça humana. Deus falou para Noé:
Noé, eu vou destruir toda a terra que se mexe sobre a terra. Planejar móveis, Rua João Pedro Xavier, sem número, por trás da igreja de Nossa Senhora das Dores, Vila Belmiro, empreendimento Ivanildo. Conheça o Nordeste Crédito. Noé, e vou destruir toda a terra que se mexe sobre a terra, toda a carne que se mexe sobre a terra. Faça uma arca, Noé, e entre na arca, você e a sua família. Deus deu a medida para Noé da arca. Deus deu a condição para Noé trabalhar naquela arca. E Noé começou a trabalhar. Noé passou mais de 100 anos trabalhando na construção daquela arca. Noé todo dia trabalhava na arca. Chegava um e dizia: o que é que você está fazendo aí, Noé? Deus mandou eu fazer uma arca. Para quê, Noé? Deus vai matar todo mundo com água, com dilúvio. Isso será uma punição pelo pecado de vocês. E Jesus disse que nos últimos dias haveria doenças, pestes, guerras, fome, filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, falsos profetas. É o fim dos tempos. Seu boi vai ficar, sua loja vai ficar, seu marido vai ficar aqui, e você vai ter que prestar conta diante de um trono, que Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém que rejeitar as escrituras. Você não depende de uma religião nenhuma para receber salvação e para ter acesso a Deus. Para ter acesso a Deus, todo mundo tem por meio de Jesus. Por meio de Maria não, porque ela não foi uma deusa. A maior mentira da religião, uma das maiores mentiras da religião é dizer que Maria foi assunta aos céus, subiu em carne e osso. Isso é mentira. Não tem isso na Bíblia em lugar nenhum. Não tem. Só quem ressuscitou ao terceiro dia foi Jesus Cristo. Só quem subiu ao céu foi Jesus. Maria não ressuscitou ao terceiro dia. Não ressuscitou, não tem. Ela foi uma criatura, não tem poder de intercessão. Só quem intercede, a Bíblia diz, só existe um intercessor entre Deus e os homens. Você sabe por que é mais fácil a pessoa seguir um ensinamento errado do que seguir o ensinamento certo? Porque eu não estou falando aqui coisa minha não, viu? Estou falando tudo aqui baseado nas escrituras. Eu não vim aqui representar pastor, não vim aqui representar padre, não sou evangélico. Quando se pensa em material escolar, material para sua empresa ou escritório, você tem Pega ali uma Bíblia com o homem. Lá você encontra o melhor preço e o melhor atendimento. A Papelaria Magalhães dispõe também de cartuchos para impressora, pendrive, cartão de memória, produtos para o lar, brinquedos, bonés, malas para viagem, carregadores para celular, fone de ouvido e muito mais. E o que é melhor, recebemos todos os cartões de crédito. A Papelaria Magalhães fica localizada no centro comercial. Glória a Deus. Você sabe o que acontece? As Olha a moto. pessoas preferem seguir um estátua, ou uma religião, ou o ensinamento de um pastor falso, ou de um padre. E quando nós pregamos a verdade da palavra de Deus, você sabe como que a gente é recebido? Com paulada, com pedrada, com rejeição, porque as pessoas não têm costume de ouvir a verdade. As pessoas não têm costume de ouvir a verdade, porque as religiões estão enfinhadas na mentira. As religiões estão enfiadas em política, em interesse financeiro, em falar o que vocês querem ouvir. Mas Jesus disse assim, olha o que é que Jesus disse: que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que entram por ela. Mas larga é a porta
espaçoso o caminho que conduz à perdição, mas muitos são os que entram por ela. Por que entram por ela? Porque é fácil, é permitido fazer tudo. Mas Jesus disse: quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Cruz não é uma cruz de madeira que a igreja católica dá para as pessoas pendurar no retrovisor do carro para proteger. A proteção do homem é o sangue de Jesus. É Deus morando dentro de nós. Deus só aceita a oração se for uma oração dirigida a Jesus. Se você orar para Maria, Deus não ouve você. Se você orar pedindo para Padre Cícero, Deus não ouve você. Se você orar pedindo alguma coisa através de um morto, Deus não ouve você. Está tudo escrito. Mas eu não vim aqui somente dizer o que você faz de errado, porque é a Bíblia quem diz qual é o pecado do homem. Eu vim dizer para você que ainda que o seu pecado seja preto como carvão, ainda que o seu pecado seja vermelho como ketchup, ele pode, a sua alma pode ficar branca como a lã, que Jesus está pronto para perdoar o homem. Mas só pode receber perdão quem se arrepende, quem pede perdão. Você não tem que se confessar para um padre, nem para um pastor. Você tem que se confessar a Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: se confessares os vossos pecados a Jesus Cristo, Ele é fiel e justo para lhe perdoar, e o sangue de Jesus purifica você de todo pecado. Onde é que ficou Maria aqui? Onde é que ficou o pastor aqui? Onde é que ficou o padre aqui? Onde é que ficou as boas obras aqui? Se todos nós somos pecadores diante de Deus. Mas a Bíblia diz: não pequeis. Mas se vocês pecarem, você tem um advogado que é Jesus, somente Jesus. Jesus está voltando em breve. Se arrependam, creiam no Evangelho, porque o tempo está acabando. Jesus foi para o templo dos judeus ensinar a palavra de Deus. E sabe o que aconteceu? Jesus disse para os judeus assim: vocês estão vendo esse templo bonito? Vocês estão vendo essas estruturas que as pessoas vêm aqui oferecer sacrifícios? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. Jesus disse: derrubem esse templo. Jesus não mandou ninguém construir templo, nem católico, nem evangélico. Se não for pela fé em Jesus, em um Deus Espírito, Deus não aceita. Entre Deus e você não pode ter uma estátua. Entre Deus e você não pode ter um homem. Entre Deus e você não pode ter um objeto. Entre Deus e você tem que ser Jesus Cristo. Somente o sangue de Jesus. Jesus disse: derrubem esse templo. Derrubem esse templo. Por que Jesus mandou derrubar o templo? Que o povo hoje chama de igreja. Porque as pessoas estavam rejeitando Jesus porque já tinham o seu templo. Estavam rejeitando Jesus, o Messias, porque já tinha suas ovelhas para oferecer em sacrifício, já tinha sua estátua, já tinha sua cruz, já tinha sua religião. Então Jesus disse: derrubem isso, porque não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. No céu não tem religião, no céu não tem estátua, no céu não tem crucifixo. Deus é Espírito, e a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Não é adorador de fachada. Não, Deus não quer o seu dinheiro, viu? Seu dinheiro para Deus é lixo, ele não serve de nada. Quem quer o seu dinheiro é pastores e padres. Quem quer o seu dinheiro é a política. Quem quer o seu dinheiro é o comércio. Deus quer pessoas arrependidas que creiam em Jesus Cristo como o único Salvador.
porque a Maria não vai ouvir você, ela está morta, não ressuscitou ao terceiro dia, não foi assunto aos céus. Olha, peça perdão a Jesus, que Ele lhe perdoa. Você não depende de nenhum homem para receber perdão de Deus e para você ser salvo. A Bíblia diz assim: com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. Quer ser salvo? Quer escapar da condenação eterna? Com o seu coração creia de verdade que Jesus pagou a sua dívida. Com a sua boca confesse agora que somente Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Pare de adorar estátuas, imagens. Não ore para estátuas, porque elas não podem ouvir vocês. Nem quem já morreu pode ouvir você. Mas Jesus Cristo não está morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia no seu próprio corpo, e voltará um dia para tirar a sua igreja da terra. Então, se arrependam e creiam no Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e a sua família. Amém.